Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para deixar o like no vídeo, se gosta do canal, se curte os relatos, já deixa o seu like. Não se esqueça de se inscrever se por um acaso ainda não for inscrito. E se quiser ver mais relatos, só que sem assombração, vai lá no Conto pra Ana, o meu outro canal, o link tá aqui na descrição. Agora vamos para este relato aqui, que é: ela não veio para me possuir, veio para me tirar dali. Olá, Ana e assombrados, esse relato não terá nome, se tiver estarão todos trocados, pode me chamar de fulana. Bom, eu tinha 14 anos quando comecei a perder a fé em tudo. Eu fui criada dentro da igreja católica, mas naquela idade nada mais fazia sentido para mim. Eu já estava virando ateia, ou pelo menos eu achava que estava, porque no fundo eu não deixava de acreditar. Eu só não acreditava mais naquele Deus do jeito que me ensinaram. Desde criança, o espiritismo sempre fez parte da minha vida, mesmo que ninguém tivesse me explicado isso direito. Eu via vultos pela casa, eu sentia presenças, eu via pessoas que não estavam ali. Algumas vezes cheguei a conversar com elas. Também tinha sonhos muito vívidos, sonhos que se realizavam dias depois, exatamente como eu tinha visto. Isso me assustava, mas também me fazia sentir que havia algo de errado comigo, ou talvez algo que ninguém queria explicar. Foi nessa fase que um amigo meu comentou que a família dele era espírita. Eu pedi, quase implorei, para ele me levar um dia no centro espírita que eles frequentavam. Eu só queria entender o que estava acontecendo comigo. O que eu não sabia era que aquilo não era um centro espírita comum. Quando eu cheguei, eu gelei. Era um terreiro de umbanda, um daqueles bem tradicionais. No fundo do quintal de uma casa simples, tudo mais escuro, iluminado quase que só por velas. O cheiro de ervas, a fumaça no ar, pontos cantados, pessoas incorporadas. Aquilo não parecia em nada com o que eu imaginava quando eu ouvi a palavra espiritismo. E eu tive medo. O meu corpo inteiro travou. E eu lembro ainda de pensar: o que eu tô fazendo aqui? Mas eu fiquei. Passei por atendimento com um preto velho e ali aconteceu algo que mudou tudo. Ele sabia absolutamente tudo sobre mim, coisas que ninguém tinha contado. Falou da minha infância, dos meus medos, da minha mediunidade, das minhas dúvidas. Mas não foi de um jeito invasivo, sabe? Foi carinhoso, foi paciente, acolhedor. Ele falava baixo, como se estivesse cuidando de algo muito frágil. Foi ali que eu perdi o medo. Depois disso, eu comecei a voltar toda semana. No começo, eu ainda ia com esse amigo, mas logo eu descobri que, na verdade, ele frequentava um centro espírita kardecista. Naquele dia, o centro que ele ia não abriu. Com vergonha de me dizer isso, ele me levou naquele outro lugar, onde ele nunca tinha ido também. Quem ficou, quem voltou e quem criou vínculo fui eu, sozinha. Durante cerca de 1 ano e meio, aquele terreiro virou o meu ponto de equilíbrio. Eu ia sem faltar. Eu sentia coisas, eu aprendia coisas, eu vivia experiências que eu não conseguia explicar para ninguém fora dali. Era como se pela primeira vez alguém estivesse me mostrando que eu não era louca. Até que tudo mudou de novo. O meu pai foi transferido de trabalho e nos mudamos para uma cidade a mais de 300 quilômetros dali. De uma semana para outra, eu simplesmente não consegui mais voltar. O vínculo foi cortado no físico mesmo. Mas como eu descobri depois, não no espiritual. O vínculo foi cortado no físico e não no espiritual, entendeu? E foi aí que começou a parte mais pesada da minha história. Quando eu me mudei para essa cidade nova, eu fiquei mais de 1 mês procurando um terreiro para me reconectar. Mas por mais que eu procurasse, nada parecia certo. Até que por um acaso eu entrei em uma loja de artigos religiosos querendo apenas comprar umas velas. E foi lá que eu ouvi uma conversa que virou a minha vida de cabeça para baixo. 2 mulheres falavam baixo, como se estivessem contando um segredo.
Uma delas mencionou o terreiro dela, dizendo que era um lugar único, um terreiro diferente, que misturava umbanda e candomblé, de uma forma bem exclusiva. E eu, com os meus 17 anos e um espírito curioso e intrometido, não pude resistir e entrei na conversa. Perguntei onde ficava. Ela me olhou com desconfiança, como se eu fosse uma estranha, e me disse que para ir eu precisaria ser convidada. Ok? E eu, sem hesitar, disse: então me convida! Ué, é simples, né? Me convida que eu vou. Ai, meu Deus, depois de uns minutos, ela ligou pro pai de santo e, por fim, me entregou um papel com o endereço. Ai, que coisa, quase um negócio, né? Me entregou o endereço e disse: sábado, às 4 da tarde. Não atrase, senão você não entra. Meu Deus, já ia ficar com medo no lugar desse, já ia falar: sei não, acho que eu não quero mais não, tá muito fechado esse negócio aí. Era uma quarta-feira e naquele momento eu soube que aquele encontro iria mudar tudo. Bom, os dias até sábado pareceram uma eternidade. E aí chegou o dia. Quando finalmente cheguei ao local, eu me senti completamente submersa pela energia daquele lugar. Não era apenas um terreiro, era um templo, construído de forma quase mística, no meio de uma mata densa. O chão tinha sido feito pedra por pedra pelo próprio pai de santo, e cada orixá tinha uma casa própria, uma morada. Havia uma fogueira imensa, uma cachoeira próximo ali, e a casa de Exu era tão grande quanto a minha própria casa. E eu, pensando que não poderia haver nada mais impactante, me vi ali, presa pela magia daquele lugar. A energia era densa, envolvente, como se estivesse sendo puxada pela terra, pelas árvores e pelas pedras. Eu sentia a vibração em cada poro do meu corpo, eu tremia, mas não por dentro. Era um arrepio profundo, como se algo estivesse te observando, te testando. E a gira começou. A gira de esquerda, com compadres e comadres, Exus e pombagiras. E eu estava ali, completamente imersa. Durante todo o tempo, eu senti como se alguém estivesse passando os dedos suavemente pela minha cabeça. E o arrepio tomava conta de todo o meu corpo. Era um toque suave, mas com uma carga de energia intensa. O pai de santo não parava de me olhar, sem desviar os olhos nem por um segundo. A sensação era de ser observada por algo ou alguém além daquele corpo. Uma presença silenciosa que me penetrava. Quando chegou a minha vez de passar pelo atendimento, eu fui atendida pela entidade da esposa do pai de santo, a mãe de santo. Ela me olhou com um sorriso suave e disse: tá sentindo a vibração, né, moça? Você demorou muito para chegar, mas a moça que te acompanha está ao seu lado. Deixa ela chegar. Eu nunca havia incorporado. Eu frequentava terreiros, sentia as energias, mas incorporar? Nunca. E ali, no meio daquela energia intensa e misteriosa, eu sabia que algo estava prestes a acontecer. E ela chegou. Eu pensei muito se falaria o nome dela aqui, mas eu não vejo problema. A falange é extensa. Não existe apenas uma. Era Pombagira Cigana. Na minha vertente espiritual, a primeira entidade que se manifesta é a chefe de coroa, que, para quem não é do meio, é a entidade principal ligada ao ori do médium, aquela que responde pela cabeça espiritual, que abre caminho para as outras e confirma a coroa. Eu não entendo, tá, gente? E ela veio confirmando tudo. O pai de santo não se importou com o fato de eu ser nova na casa. Não houve preparação nem cuidado excessivo. Assim que percebeu o que estava acontecendo, pediu imediatamente o ponto riscado, o ponto cantado, o nome e a vertente específica daquela pombagira. Se era da estrada, da calunga, do oriente, cigana andarilha, enfim.
e ela passou tudo. Eu, incorporada, respondi sem hesitar. Cada traço do ponto, cada palavra do ponto cantado, cada fundamento, tudo saiu com uma naturalidade que eu mesma nunca tinha experimentado antes. O silêncio que se formou ao redor foi pesado. O pai de santo ficou visivelmente surpreso, porque, ao que tudo indicava, estava tudo correto. Quando a entidade subiu, eu voltei completamente confusa. Meu corpo estava exausto, minha cabeça girava e eu tinha a sensação de que algo tinha sido aberto ali. Algo que não teria volta. Depois da gira, o pai e a mãe de santo me chamaram para conversar. O tom já não era mais de curiosidade, era de afirmação. Eles disseram que eu precisava entrar na casa, desenvolver minha mediunidade, aprender a lidar com aquilo, que aquilo não era comum, que não era algo que se deixava solto. Eu tinha quase 17 anos e, sem perceber, naquele momento, eu já tinha cruzado uma linha que não se cruza por acaso. E o que eu ainda não sabia é que aceitar aquele convite não ia significar apenas aprendizado espiritual. Ia significar provas, cobranças e experiências que eu jamais imaginaria viver. Algumas delas eu carrego até hoje. O início do meu desenvolvimento fluiu muito bem. O que sempre me incomodou era que aquela casa era muito cara. Não era só a mensalidade, que sim, existe em praticamente todo o terreiro para manutenção dele. Mas ali era muito acima da média. As roupas não podiam ser compradas em outro lugar, tinham que ser feitas exclusivamente com a mãe de santo. Tudo tinha um custo alto ali, e muito alto, tá? Mas eu relevei. Com o tempo, o terreiro virou a minha vida. Eu saía da escola e ia direto para lá. Eu só voltava à noite. Nos finais de semana, muitas vezes eu dormia no terreiro para ajudar a limpar, para cuidar do espaço, para organizar as coisas. Eu vivia em função daquela casa. Os anos passaram. Completei 4 anos naquele terreiro. Meu desenvolvimento era considerado bom. Eu ajudava muita gente. Eu já tinha praticamente todas as minhas entidades de várias linhas confirmadas, com seus fundamentos firmados. Eu fiz todos os ritos da casa, eu me batizei, eu deitei para os santos, raspei a cabeça, cumpri uma a uma as obrigações anuais. Nada foi pulado. Cheguei a passar por um ritual de abertura do terceiro olho, que dentro da tradição é um rito voltado à ampliação da percepção espiritual. Depois disso, a minha sensibilidade aumentou muito. Eu sentia tudo, energia, presença, mudança no ambiente. Às vezes eu sentia antes mesmo de alguém falar qualquer coisa. E foi aí que tudo começou a mudar. Um dia eu comecei a sentir uma presença constante comigo. Não era vaga, não era uma sensação, era alguém. Eu via uma mulher e ela usava chapéu. Metade do rosto parecia desfigurado, como se tivesse sido marcada pela vida. O cheiro era forte e inconfundível. Cheiro de cerveja. Aquela presença não vinha em gira, não vinha em momento ritual. Ela simplesmente estava comigo. Era uma malandra. E isso era um problema enorme. Por quê? No terreiro onde eu trabalhava, a linha da malandragem era praticamente proibida. Uai! O pai de santo dizia que era uma linha muito complexa, que malandro era malandro porque vivia da esperteza. E o que é ser malandro? É conhecer as brechas do mundo, sobreviver na margem, jogar com o sistema. Ele dizia que eles iam passar a perna, que não eram confiáveis, que traziam problemas. Havia um preconceito claro com a linha. Eu nunca tinha contato com malandro. Eu nunca tinha tido contato com malandro. Nunca tinha trabalhado com essa energia. Então, eu não entendia direito o que estava acontecendo comigo. Eu só sabia que aquela presença não me deixava em paz. Não era agressiva, não falava, mas estava ali, me observando, me acompanhando.
E quanto mais eu tentava ignorar, mais forte ela ficava. O que mais me assustava é que aquela presença não parecia perdida, parecia que estava esperando autorização. E eu não fazia ideia do que isso significava. Na casa sempre existia uma roda de conversa. Era um momento em que podíamos levar dúvidas ao pai de santo e tal. Perguntar sim, questionar nunca. A autoridade dele era absoluta, quase sagrada. Tudo que vinha dele era lei. Mesmo assim, foi ali que eu resolvi falar. Contei sobre a presença que vinha me acompanhando. Descrevi a mulher, o chapéu, o cheiro forte de cerveja, o rosto marcado. À medida que eu falava, o ambiente foi mudando. Os irmãos ficaram perplexos. Alguns se entreolhavam, outros abaixaram a cabeça. O choque era visível. Eu não era qualquer médium ali dentro. Eu era uma das pessoas em quem ele mais confiava. Em dias de atendimento, chegava a atender mais de 30 pessoas sozinha. Meu desenvolvimento sempre foi elogiado. Talvez por isso o impacto tenha sido ainda maior. Quando eu terminei de falar, ele disse que não podia aceitar aquela comunicação, que aquela linha não trabalhava na casa, que aquilo não deveria estar acontecendo. Foi então que eu falei o nome que ela tinha me dito: Maria Navalha. O clima pesou ainda mais, e naquele momento eu fiz algo que nunca tinha feito antes. Eu pedi explicações. Eu quis entender melhor por que aquela linha era tão rejeitada, tão marginalizada dentro da casa. Disse que, pelo meu entendimento, a malandragem não era sobre enganar por maldade, mas sobre sobreviver à margem, conhecer o mundo como ele é, saber andar entre frestas. Que ser malandro não significa ser mau, mas ser astuto, resiliente, saber jogar com as regras que o próprio sistema impõe. Falei que aquela presença não estava me fazendo mal, que ela não me desorganizava, não me adoecia, não me confundia. Pelo contrário, ela apenas estava ali, firme, como quem espera ser reconhecida. Foi a primeira vez que eu discordei. O pai de santo me encarou em silêncio. O olhar dele não era de raiva, nem de acolhimento também. Era fechado. Depois de alguns segundos, ele simplesmente se levantou e saiu da roda. Sem resposta, sem orientação, sem encerramento. O silêncio que ficou foi pior do que qualquer bronca. Ninguém falou nada. Eu senti naquele instante que algo tinha sido quebrado. Não no espiritual, mas na relação. A presença continuava comigo. E agora, além dela, havia outra coisa rondando o ambiente. A certeza de que eu tinha atravessado um limite invisível. Depois da roda, ele se levantou e foi para um quarto separado da casa. Era o lugar onde ele costumava fazer os seus jogos. Tarô, búzios, leitura de cartas, oráculos, que só ele mexia. A porta se fechou. Ficamos todos no salão, em silêncio. Ninguém falava. Ninguém se mexia. O templo ali dentro parecia diferente. O tempo ali dentro parecia diferente. Quando ele saiu, o clima já não era o mesmo. Ele veio direto até mim e disse, na frente de todo mundo: já que você trouxe isso à tona diante de todos, eu vou falar o que eu vejo. O meu coração quase saiu pela boca. Ele disse que aquilo não era Maria Navalha, que o que me acompanhava era algo muito mais forte, que não se tratava de uma entidade da linha da malandragem, mas de uma espécie de demônio, poderoso, antigo, que estava tentando se passar por entidade espiritual. Naquele momento ele voltou no tempo. Disse que na primeira vez que eu tinha pisado naquele terreiro, quando eu ainda era quase uma estranha, ele não parou de me encarar porque viu aquela presença comigo. Que naquele dia ele achou que tinha sido a última aparição,
mas que na verdade ela estava ali como um bode expiatório, apenas esperando o momento certo para se revelar. Segundo ele, aquela coisa era forte, inteligente, estratégica, que ela não atacava, não assustava, não bagunçava, porque não precisava, que ela me dava exatamente tudo o que eu desejava. E naquele instante tudo começou a girar na minha cabeça. Eu realmente tinha conseguido tudo o que eu queria. Um bom emprego, a faculdade dos meus sonhos, em uma universidade federal, um relacionamento estável, um namorado bom. As coisas simplesmente aconteciam. Ele disse que o preço viria depois. Porque, segundo ele, demônios não dão nada de graça. O salão estava em choque. Ninguém respirava direito. Ele completou dizendo que aquilo jamais poderia ser Maria Navalha, porque, nas palavras dele, isso não saberia trabalhar com navalha. Que uma entidade verdadeira da linha da malandragem não fugiria de fundamento, não se esconderia, e que aquilo não aguentaria nenhuma prova de fogo. E eu ouvi tudo e não consegui concordar. Chamar uma entidade, um espírito que nunca me fez mal, que nunca me atacou, que nunca me tirou o chão, de demônio. Aquilo não entrou na minha cabeça, não. E mais uma vez eu fiz o impensável. Eu falei. Disse que não aceitava aquela definição, que eu discordava, que se havia dúvida, então que se provasse pelo fundamento, não pelo medo. E falei, olhando para ele, na frente de todos. Faça todas as provas que quiser. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Ali eu não sabia ainda, mas aquela frase tinha selado o meu destino dentro daquela casa. Ele respirou fundo e disse apenas: "Pois bem." Mandou todo mundo sair para o lado de fora do barracão. O ar estava pesado, abafado, como se a noite tivesse descido de repente. Ele começou a tentar chamar a entidade para incorporar em mim. Chamou uma vez, nada. Chamou outra, nada. O tempo passava e ela não vinha. Então ele provocou. Disse em voz alta que ela não vinha porque tinha sido descoberta, que agora estava com medo, que tinha se escondido porque não aguentaria ser desmascarada. E foi aí que ela veio. E veio de um jeito que ninguém esperava. Ela chegou sambando. Chegou sambando, literalmente sambando. Com muito gingado, rebolando, rindo alto, ocupando o espaço como se fosse dona dali. O deboche era claro. O corpo se mexia com leveza, com segurança, com provocação. E ela falou com aquela fala arrastada, típica de malandra. "E aí, meu bem? O que é que você quer de mim? Fala logo, que eu não tenho tempo para teatrinho." O choque foi geral. O pai de santo foi direto. "Por que você está enganando essa menina? O que você quer com isso?" Ela riu, um riso debochado, solto, sem medo nenhum, e respondeu: "Enganar? Enganar aqui só tem um, e não sou eu." Naquele momento, o clima virou de vez. Ela começou a falar coisas que ninguém ali tinha coragem nem de pensar. Disse que ele tinha caso com uma filha da casa. Disse que ele usava o dinheiro da fé dos outros para benefício próprio. Disse que muita casa ali não era fundamento, que muita coisa ali não era fundamento, era interesse. Que quem manipulava não era espírito nenhum, era gente viva. Anos depois, a gente descobriria que tudo isso era verdade. Ele realmente teve um caso com uma filha da casa. Ele realmente a engravidou. Mas naquela noite aquilo caiu como uma bomba. Ele tentou interromper, gritou, mandou calar e então decretou diante de todos: "Isso é um demônio enganador e eu vou provar." A primeira prova foi simples, segundo ele. Colocou 7 copos alinhados no chão. 6 tinham água, 1 tinha álcool.
Ela precisava dizer qual era o copo com álcool, sem tocar, de longe. Ela ficou parada, a cerca de 10 metros de distância. Olhou, sorriu de canto e apontou. Era o copo certo. O salão ficou em silêncio absoluto. Ele não pareceu surpreso, apenas disse que isso não provava nada. Ué, então por que fez a prova? Bom, a segunda prova foi um círculo riscado no chão, feito por ele com fundamentos que eu não vou descrever aqui. Disse que ela não conseguiria sair dali. Ela entrou no círculo rindo, gargalhando alto, sambando ainda mais. Olhou para ele e disse algo como: meu filho, você acha mesmo que isso aqui me segura? Entra e sai assim ainda. Mais ou menos. E saiu do círculo, sem esforço, sem tropeçar, como se nunca tivesse existido limite algum ali. A terceira prova foi pior. Ele mandou preparar brasas vivas, um caminho de fogo ainda aceso, vermelho. Disse que ela teria que atravessar. Ela olhou, deu uma gargalhada e atravessou descalça, pisando firme, sambando por cima da brasa como se fosse chão frio. O cheiro de carvão queimado, na verdade o cheiro de carvão queimando subiu. Ninguém conseguia falar. Ainda não satisfeito, ele fez ela segurar pólvora nas mãos e jogou fogo. Nada explodiu. Nada queimou. Ela abriu a mão, riu e falou debochada: tá fraco, pai? Vai tentar de novo ou já cansou? Aí ninguém mais tinha dúvida de uma coisa. Aquilo que estava ali não tinha medo, não recuava, não se escondia. E naquele instante eu senti algo muito claro dentro de mim. Aquilo não estava tentando provar nada. Aquilo estava se divertindo. E o mais assustador era que no meio de tanta prova, tanta acusação, tanto fogo, ninguém mais sabia quem realmente estava sendo desmascarado naquela noite. Aquilo durou horas. Horas em que ele tentou de tudo para expulsar aquela presença. Rezas, fundamentos, ordens, rituais improvisados. E ainda assim, ela não se movia. Não demonstrava desconforto, não recuava nem um passo. Pelo contrário, continuava debochada, segura, firme no corpo. Em determinado momento, ela falou algo que gelou todo mundo ali. Disse que nada dava certo para mandá-la embora porque ela não queria me fazer mal. Muito pelo contrário, disse que estava ali para me guardar, que estava me segurando, me protegendo e que o objetivo dela era me tirar daquela casa antes que o circo desabasse. Ela falou isso com uma tranquilidade assustadora, como quem avisa algo inevitável. O pai de santo já não escondia o descontrole. Aquilo era novo para ele. Ele nunca tinha sido desmerecido daquela forma, nunca tinha sido contrariado diante de toda a casa. A autoridade dele estava sendo questionada, não por uma filha, mas por algo incorporado diante de todo mundo. Ele já não sabia mais o que fazer. Foi então que ele disse algo que ninguém esperava. Você é um demônio, mas eu vou te batizar para virar uma entidade. Para quem não é do meio, isso é algo extremamente grave. Batizar ali não é um ato simbólico simples, é tentar forçar um enquadramento espiritual, submeter uma força a um nome, a um lugar, a uma linha, como se isso pudesse controlar, domesticar ou legitimar algo que ele dizia ser ilegítimo. Nossa! Ela ficou em silêncio por alguns minutos. Parecia pela primeira vez confusa. Ela disse que não entendia aquilo, que não fazia sentido, que ela não precisava daquilo, que nunca pediu para estar ali daquele jeito. E repetiu:
Ela só queria me tirar dali. Era só por isso que ela estava ali. Durante todo aquele caos, uma coisa ficou clara para mim depois, olhando para trás, né? Nada de ruim me aconteceu naquela noite. Eu não fui ferida, eu não fui castigada, eu não fui exposta fisicamente. Ela segurou. Mesmo com o clima insuportável, com acusações, com fogo, com pólvora, com humilhação pública, eu fui atravessando aquilo como se algo estivesse me mantendo em pé, me sustentando por dentro. Ela não gritava comigo, não me ameaçava, não me tomava à força. Ela só repetia de formas diferentes que aquele lugar não era mais seguro para mim. E no meio de tudo aquilo, eu comecei a perceber algo que me deu mais medo do que qualquer prova de fogo. Talvez ela não estivesse ali para ficar. Talvez estivesse ali para encerrar. E eu ainda não fazia ideia do preço que isso teria para mim depois. Quando eu voltei para casa naquela noite, eu não dormi. Nos dias que se seguiram, algo em mim mudou. Não foi medo, foi clareza. Eu comecei a enxergar coisas que antes eu simplesmente aceitava. Pequenos comportamentos, falas atravessadas, incoerências que eu nunca tinha questionado. Era como se um véu tivesse sido retirado dos meus olhos. E pouco a pouco a casa começou a ruir. Coisas que sempre foram abafadas começaram a vir à tona. Comentários sobre dinheiro, histórias mal explicadas, relatos de favorecimento, pessoas que saíam magoadas, confusas, culpadas por coisas que nunca fizeram. O que antes parecia ordem espiritual começou a se mostrar como controle. Era um ano político. E eu não vou citar lados aqui, mas quem viveu sabe o quão caótico era tudo, né? Lado A contra lado B. Famílias brigando, amizades rompidas. Em uma gira, ele incorporou uma criança. E no meio do trabalho espiritual, aquela criança exigiu que todos nós votássemos em um dos lados. Oi? Aquilo para mim foi inadmissível. Misturar fé, mediunidade e imposição política foi o limite. Naquele momento, eu lembrei de tudo que eu tinha ouvido naquela noite de provas. Lembrei das palavras dela e pela primeira vez eu tive certeza. Maria estava certa. Eu optei por sair de lá. Depois disso, muita coisa aconteceu. Coisas que na época me assustaram profundamente. Denúncias, processos, histórias que antes pareciam impossíveis começaram a se confirmar. A casa foi fechada e algum tempo depois o pai de santo foi preso. Quando eu soube, cheguei a tremer. Eu tinha passado anos ali. Ele tinha me desenvolvido. Tinha sido minha referência espiritual por muito tempo. Ver tudo aquilo desmoronar foi como assistir à queda de um chão que eu achei que fosse sólido. Mas uma coisa permaneceu. Ela. Eu amo Maria Navalha. Ela cuida de mim. Ela me protege. Eu a conheço. Eu a reconheço como malandra. Ela nunca me prometeu o céu. Nunca me iludiu com poder. Nunca me afastou da minha consciência. Pelo contrário, ela me ensinou a ver, a desconfiar, a não me submeter cegamente. Depois disso, fui para outro terreiro. Vivi muitas outras experiências, algumas tão intensas quanto essas. E ela foi comigo. Lá, ela ajudou muita gente. Pessoas afundadas em dívidas, presas em vícios, mulheres em relacionamentos violentos, pessoas perdidas no próprio caos. Isso ainda fica para um próximo relato, tá? Mas então eu deixo a pergunta aqui para vocês, assombrados. Ela era um demônio? Ela é um demônio? Ou às vezes o que assusta de verdade é quando algo nos abre os olhos antes que seja tarde demais. Fim.
Bom, que interessante, menina. Ó, como a gente sempre diz, não é a religião, né? São as pessoas que estão nesses lugares. É a pessoa, né? Vem o ego, vem o controle, vem o abuso de poder e tudo. São as pessoas, né? Não é? E isso tem em todas as religiões. Isso que ela contou aqui foi ali naquele lugar, né? Que, sei lá, é um lugar exclusivo, que misturava umbanda, candomblé, não aceitava os malandros, né? E, então, isso foi ali. Agora, em todas, você pode pegar, você vai ter exemplos em todas as religiões de coisas desse tipo, porque são seres humanos que vão ali para dentro, né? E nem todos são assim, confiáveis, né? Infelizmente. Mas muito legal ver que a presença tava ali. Ela tava quietinha, tava lá, como ela disse, tava só ali, esperando a hora que o falou, você quer o confronto? Agora, então vamos lá. E aí, ó, desceu a lenha. Mas então, pelo jeito, a casa ia cair cedo ou tarde ali. E ela falou, não, vou tirar. Ela tá fazendo tudo certinho, né? Como ela disse, ela, né, tava ali tudo. E aí ela tirou ela de lá. No tempo certo mesmo. Fez enxergar, né? Pra ela saiu. Ela mostrou, não foi que ela foi lá e tirou. Ela foi mostrando, ela meio que, como ela disse, tirou o véu coisas que ela não enxergava. E me fala, gente, se isso não acontece com a gente na nossa vida. Nos relatos de Maledite, por exemplo, coisas que estão acontecendo ali, a gente não enxerga. Às vezes, até quem tá de fora consegue enxergar, mas você tá dentro daquela dinâmica, daquela coisa que você não enxerga. E ela veio pra, abrir os olhos. Aí, a partir do momento que ela, não é que é mesmo, sabe? Questionou, aí percebeu, falou, não pode questionar? Ué, tal coisa assim? Aí ela falou, não, então eu vou sair. Ela decidiu, né? Então, a partir do momento que ela conseguiu enxergar o que estava acontecendo ali, ela decidiu sair, saiu. E depois a casa caiu mesmo, né? Mas aí ela já estava fora e tudo aprendizado, né? Muito interessante. Você conhece essas entidades? O que você me diz? Se for comentar, que seja sempre com respeito, por favor. E se já passou por alguma experiência desse tipo, envie o seu relato pra gente. Combinado? Então é isso. Espero que tenham gostado. Um beijo pra vocês. E a gente se vê num próximo relato, ok? Beijos e fui! Tchau, tchau!